Uma boa tarde para quem nos acompanha do nosso Brasil amado e uma boa noite para quem nos acompanha aqui na Alemanha, quase meia-noite aqui. Mas estou vendo que tem alguns amigos aí que vão querer escutar muito dessa fera hoje, doutor Adolfo Duarte. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí. É um prazer muito grande conversar contigo hoje. Ô, Gabi, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite, boa tarde. Esse negócio internacional é complicado. Mas eu que agradeço a oportunidade, porque é sempre muito importante aproveitar esses momentos para a gente poder divulgar informações de valor, né, para as pessoas poderem cuidar da sua saúde. Então, conte sempre comigo, estou aqui. Muito obrigado, doutor Adolfo. E eu acabei descobrindo você, né, através do Instagram, né, como sempre, as mídias sociais aí também conectando, né, as pessoas. Eu acho isso muito bacana, né, que a gente aprende muito uns com os outros. E foi através da Juliana, na verdade, né, que ela fez aquele jejum lá de 40 dias e você que foi o mentor e assistiu ela nessa jornada. E depois a gente acabou trocando umas experiências e ela disse, não, você precisa conversar com o Adolfo, ele é muito gente boa. Eu digo, então vou chamar ele para um papo aí. Fico feliz, ela mentiu bem sobre mim. Não é bem verdade, porque eu já conversei com o Altran e com outra galera e todo mundo fala a mesma coisa. Você é muito queridão aí, É que a doutor. turma é muito generosa, Gabi. Show de bola, mas vamos lá, doutor Adolfo. Então hoje a gente vai conversar sobre prática ortomolecular, né? Que foi a sua área de especialização e ainda é, você trabalha, pelo que eu entendi, ainda diariamente, né? Atendendo pacientes nessa área aí. E Obrigado. vamos começar então falando um pouquinho de prática ortomolecular, só para trazer todo mundo no mesmo nível de conhecimento, né? Para quem nunca ouviu falar. E depois a gente vai fazer uma troca aí, um switch pro nosso bate-papo favorito, que é jejum, longevidade, né? Estilo de vida diferente, com uma alimentação diferente, né, doutor Adolfo, de tudo que a gente está tentando adaptar um novo estilo de vida comparado com o que a gente aprendeu anos atrás. Então vamos lá, doutor Adolfo. Pelo que eu li, tá? Eu tenho pouco conhecimento, como a gente vinha falando antes da live, eu sou engenheiro, me perdoe por todos os termos errados que eu utilizar aqui, peço que você Tranquilo. me corrija aí. Mas pelo que eu li, então, a prática ortomolecular, ela utiliza os nutrientes e minerais para equilibrar o corpo, né? E tentar tratar doenças da maneira mais natural possível. Então, eu gostaria aí, Adolfo, que você explicasse aí mais em detalhes como essa prática funciona, né, com seus pacientes e quais os resultados que você tem visto no dia a dia. Vamos lá, olha só. Prática ortomolecular, ou abordagem ortomolecular, ela veio de trabalhos de Linus Pauling. Linus Pauling, que foi um cara fantástico, né? Um físico, prêmio Nobel 2 vezes, que criou aquele diagrama de Pauling que todo mundo viu na escola e tinha raiva, porque tinha raiva de SPDF, KLMNOP. Eu sempre gostei, mas nem muita gente não gostava. E um cara que tem importâncias diversas para as ciências de várias maneiras. Ele criou esse termo, criou não, ele usou esse termo numa publicação na década de 60, em um artigo falando sobre o uso da vitamina B3 para esquizofrenia. O uso de altas doses de vitamina B3 para esquizofrenia. A proposta do termo ela é um pouco pretensiosa, né? Porque ortos, quer dizer reto, correto e equilibrado, né? Então a ideia seria promover um equilíbrio pleno, uma retidão, um acertar pleno das moléculas do corpo. Isso não é possível. Mas a gente coloca isso como sendo a tendência do que a gente faça tempo a tempo, momento a momento. E para promover esse equilíbrio molecular, vamos chamar assim, tanto quanto seja possível, de fato usamos nutrientes. Também, o que acontece, Gabi? O que você falou está correto, mas tem mais algumas coisas. Podemos usar medicamentos? Podemos. E usamos muito, e antes até de tudo isso, o ajuste dos hábitos de vida. Então, aqui no Brasil, do ponto de vista normativo, pelo reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, que é uma coisa importante saber que
A prática ortomolecular é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Brasileiro desde 1998. O que está delimitado para nós ali? Estabelecimento de bons hábitos de vida, orientação nesse sentido e o uso de nutrientes em reposição quando houver falta, certo? Existe também o uso dos nutrientes na sua função nutracêutica, que já corre em paralelo a isso, já está por fora desse campo, que é o uso de nutrientes que em doses específicas têm função farmacêutica. Uhum. Já não é uso nutricional pura e simplesmente, e a gente faz também. Abordando dessa forma, a ortomolecular tem utilidade, Gabi, primariamente preventiva, certo? E logo em seguida complementar. Então não é como se a gente fosse fazer uma medicina diferente, que fosse desprezar a medicina clássica, nunca. A ideia não é essa, sabe? Eu tenho uma frase que eu sempre repito, que é o seguinte: todo remédio é bom, o que não presta às vezes é o médico. O remédio tem culpa disso, tá? Então, você nunca vai me ver com aqueles discursos anti-indústria farmacêutica de uma forma inespecífica, não. Em muito, nós conseguimos ser mais longevos e viver melhor hoje em dia, graças à indústria farmacêutica, sim. Uhum. Porém, há muita corrupção e problemas, há muito mau uso, sem dúvida, né? Você pode usar um carro para se locomover feliz para o seu trabalho ou para passar em cima do inimigo seu e matá-lo. Então, a culpa não é do carro, né? A culpa é sua. Então, assim, eu digo que a gente usa também medicamentos, né? E no caso de tratar doenças, que a gente também faz, temos as abordagens puramente ortomoleculares, onde a gente consegue tratar um sem número de problemas, e temos as abordagens usando a ortomolecular como complemento para os tratamentos médicos clássicos, né? É um tipo de abordagem, Gabi, que envolve muito o diálogo, envolve muito escuta ativa. Então, a abordagem ortomolecular envolve muitos aspectos da parte de psicoterapia, no sentido de como a consulta corre. Não quer dizer que a gente vai fazer a psicoterapia, né? E, concluindo a ideia, a ortomolecular também é eminentemente integrativa no sentido original do termo, que é o quê? Usar todos os recursos disponíveis para promover a saúde, inclusive a assistência e, por que não dizer, o complemento funcional da ação dos outros profissionais para poder prestar, né, essa melhor assistência ao paciente. Então, por isso, você sempre vai ver a ortomolecular trabalhar junto com a nutrição, com a fisioterapia, educação física, psicologia, e por que não dizer a odontologia também, né? E por aí vai todos os profissionais que sejam da área de saúde. Desculpe os que eu não citei, mas é porque são muitos, senão vou ficar aqui a noite inteira citando. Muito interessante o que tu falaste, Adolfo, com relação ao termo prevenção, né? Eu estou mais familiarizado com o termo que hoje se usa muito na medicina integrativa, né? Que é justamente mais ou menos na mesma direção, no sentido de tratar a causa do problema, tentar fazer um tratamento mais a longo prazo para focar no problema em si e não somente remediar e tratar o paciente com só fornecimento de remédios, né? Então, a ortomolecular, pelo que eu entendi do senhor agora, é mais ou menos a combinação dos dois, né? Então, tentar prevenir o problema o quanto antes, o máximo possível, e quando se chega num estágio que já a prevenção não faz um efeito positivo, então parte-se para o medicamento, e aí, claro, um medicamento controlado, um medicamento seguro, com certeza, e para ajudar o paciente a melhorar, né? Perfeito, exatamente. A ideia é essa, né? E assim, você vê uma coisa, Gabi, muito da integrativa de hoje, ela veio justamente dos esforços da ortomolecular. É que existem algumas questões, Gabi, que envolvem brios, existem algumas questões que envolvem brigas legais, existem questões que envolvem oportunidade, né? Então, assim, aí entra num campo cinzento, obscuro da área médica que hoje nós estamos numa conversa alegre, não vou entrar por aí, mas assim, e faz com que acabe existindo um monte de spin-offs das coisas,
Sabe como é? Você assistir aquela série que você gostou tanto, depois alguém inventa uns 3 spin-off, e às vezes o spin-off é bom, às vezes não é, né? No caso da integrativa, em geral, ele é bom, né? Em geral, o pessoal bem engajado com fazendo um bom trabalho, interessado em fazer um trabalho que traga benefício. Eu, quando me falo o que eu falo que sou um médico generalista dedicado à abordagem ortomolecular e integrativa, porque não deixa de ser, e está na base original do nosso trabalho, né? Então é isso mesmo. Promover saúde, fazer prevenção, buscar a causa raiz das questões, que eu às vezes não cito isso, Gabi, por um detalhe. Isso é uma premissa fundamental da área médica, apesar de ser muito pouco praticada hoje pelo que a gente chamaria de medicina ortodoxa. Isso é até feio de dizer, frustrante e triste, mas é real. Temos colegas dessa chamada medicina ortodoxa que fazem isso, temos sim um monte de colegas valiosíssimos que nos ajudam muito, trabalhamos juntos, mas não é o mais comum, né? Virou uma medicina meio que sintomatológica, né? Meio que é quase uma fenomenologia que só olha para a ponta, não quer saber de onde veio o fenômeno. É muito interessante, Adolfo, o que tu está comentando, porque eu estou associando muito com a minha profissão. Eu sou engenheiro, né? Então, existem também engenheiros ortodoxos, né? Como tu falaste, os médicos ortodoxos, que são os engenheiros que aprenderam uma certa tecnologia há muitos anos atrás, utilizam elas até hoje, por exemplo, linguagem de programação para aviação, né? É uma coisa que não mudou no passar das décadas, né? E eles continuam, e a gente precisa deles também. Não quero dizer que eles estão obsoletos, só significa que eles continuaram naquela mesma sequência de aprimoramento, né? Então, eles se aprofundaram numa tecnologia que hoje está ultrapassada, é necessária ainda, e está tudo bem. A única coisa que eu tenho um pouco receio é quando essas pessoas que têm um pensamento mais conservador, elas não estão abertas para o diálogo. E eu acho que o diálogo é importante, né, doutor Adolfo? Existe muita coisa sendo feita na ciência. Nossa, a gente abre o PubMed, toda semana tem papers novos, muito interessantes, de novas descobertas, né? E aí, quando a gente tenta trocar essa experiência com certas pessoas que são mais conservadoras, às vezes até é difícil de manter um diálogo, porque eles falam, não, isso aí é coisa da moda, isso aí nunca vai vingar. Assim, não são todos, né? Mas assim, eu estou fazendo uma analogia com os engenheiros que eu conheço, não sei se para você. É importante demais, Gabi, e me traz para te dar um ponto de vista um pouquinho diferente, para a gente levar essa reflexão que é importante. Esses não são conservadores, esses são reacionários. Uhum. Porque o conservador, de fato, do ponto de vista científico, ele nunca vai deixar de considerar o conceito conservador de que na ciência tem que haver contraposição de ideias, de que na ciência tem que haver busca, e de que a ciência é a arte das perguntas, não é a arte das respostas. Então, o conservador, de fato, nas ciências, ele vai estar sempre aberto ao novo. Existe uma confusão, né, com essas coisas das terminologias, porque hoje se confunde muito conservador com reacionário. Reacionário é o que não aceita a mudança, não quer nem ouvir. Né? É o impositivo, é o que seria autoritário e ditatorial. Né? Ele não tem essa percepção de que a gente precisa constantemente revisar os conceitos, porque ele não tem a capacidade de perceber que as coisas se transformam e evoluem. Né? Ele vai manter aquela coisa antiga de sempre, porque isso é ser reacionário. O conservador na ciência, parceirão, quando alguém perguntar, ele vai ficar na dúvida na mesma hora, porque ser cientista é ter dúvidas. Eu acho engraçado hoje essas coisas que o pessoal acha que é ciência, batendo o martelo e dizendo não questione mais. Isso não é ciência, isso é imbecilidade, é diferente. Né? Isso é estupidez. É o cara que está tranquilo com o que sabe, está confortável e não quer aprender mais, não quer continuar indo atrás da máquina. Tem até um pior, ou então ele não está nem tão tranquilo, mas ele não é capaz de aceitar essa ideia de que precisa rever, que precisa reinvestigar. Você vê uma coisa interessante que eu falo para meus alunos, é o seguinte, quando você começar a ter muita certeza de alguma coisa,
volta e estuda tudo outra vez. Porque a hora que você começa a errar, né, que começa a errar mais, quando você começa a estar muito certo, não, isso é assim. É a hora que você tem que parar e fazer, peraí, para eu estar tão convicto, eu devo estar errando alguma coisa. Porque nós somos, né, Gabi, muito novinhos. Uhum. Você parar para pensar, a forma como a gente conhece a investigação científica, ela é muito recente. Então eu diria que nós não estamos nem engatinhando ainda, Gabi, a gente está arrastando a barriguinha no chão, sabe? Rastejando. Então não dá para a gente botar muita banca, parceiro. A gente precisa realmente olhar para as coisas e dizer, cara, eu não sei nada, eu preciso procurar, preciso buscar. E olha, eu vou morrer buscando, viu, Gabi? Show de bola. Em 10 minutos conversando contigo, eu já tenho muita vontade de atender umas aulas suas aí. Sabe que eu tinha vontade de estudar medicina há muito tempo atrás. Meu pai era administrador de um hospital na cidade onde eu nasci e, enfim, a gente se criou no ambiente do hospital. Então, meu sonho era estudar medicina. Como eu falei na live, eu não tive a inteligência suficiente para estudar medicina, fui estudar engenharia, mas vai que ó, a vida não é tão curta assim, né? Vai que tem uma oportunidade. Cara, olha, tempo a gente sempre considera que nunca é tarde, né? Então, ter você nas nossas fileiras vai ser muito bom. Então, a gente já tem de uma maneira, podemos ter de outra também. E aulas minhas, qualquer hora que você for ver algum curso meu, como a gente diria, você é um não médico, né? Como apenas um ouvinte, qualquer curso meu que você vir fazendo, você já é meu convidado automático. É só você me falar que você entra e assiste. Show de bola, muito obrigado, doutor Adolfo. Doutor Adolfo, eu queria conversar um pouquinho contigo, porque é uma curiosidade bem minha também, sobre os testes genéticos, né, que podem indicar se uma pessoa ela metaboliza carboidratos de maneira eficiente ou se é mais propensa à inflamação, né, com a ingestão de certos tipos de gordura, pelo que eu li. Comenta aí conosco, por favor, como é que funcionam esses testes genéticos, se é alguma coisa que você vê uma demanda muito comum dos pacientes de fazer esse teste antes de fazer qualquer tratamento, né, que o senhor venha a recomendar. Seria como uma curiosidade muito interessante aí de entender. Pergunta boa, viu? Vou ganhar um monte de inimigo agora. Os testes genéticos, Gabi, do meu ponto de vista, em geral, mas não todos, eles são um futuro muito promissor. Uhum. Porque o que eu vejo hoje são poucas empresas propondo análises realmente capazes de trazer conclusões. Porque observe, as relações entre o que os genes fazem, elas são muito complexas. Nosso entendimento disso ainda é bem pequenininho. Porque o problema não é a genômica. O problema é muito mais a metabolômica da proteômica da transcriptômica. Ou seja, o que é sintetizado a partir da leitura desses genes, como se relacionam uns com os outros e que resultantes práticas existem a partir daí. Uhum. Então é uma progressão geométrica absurda que a gente entende ainda bem pouco. Então, quando a gente via por muito tempo, ainda existe muito isso, esses testes que trazem conclusões, como essas que você citou, em geral, as análises não são capazes de bater esses martelos dessa forma. Uhum. Então, acaba trazendo informações que elas estão, para não dizer que eu estou de má vontade, elas estão meio truncadas, tá? Eu conheço uma empresa que tem uns testes que tem análises mais robustas, usando inclusive protocolos de inteligência artificial, que é uma empresa israelense, Uhum. tá? Mas, não vou ficar citando nomes porque a gente não está aqui fazendo propaganda, mas assim, é a única que eu conheço que tem esse tipo de análise mais completa, que, por exemplo, para te dar um relatório, vai analisar mais de 900 polimorfismos, fazendo a interrelação entre eles, do ponto de vista estatístico, usando inteligência artificial. É diferente de você pegar um kit de nutrigenômica que vai avaliar 100 genes e vai querer te dar um parecer de detalhes de coisas que você olha ali, às vezes para dar uma resposta ele analisou um gene. Não funciona dessa forma. Então, assim, eu acredito que o futuro da gente em muito está em análise genética, sim, mas não na simples análise de quais genes e quais polimorfismos.
também na interpretação das consequências práticas dessa presença desses genes e polimorfismos, que é a transcrição, a presença das proteínas e como tudo isso se metaboliza e se relaciona. Se a gente fosse trazer isso, isso é papo para engenheiro, viu, Gabi? Se a gente fosse trazer isso para definir um fluxograma, você precisaria de um fluxograma. Entendo o que eu quero. Você vai entender o que eu quero dizer. A gente precisaria de um fluxograma tetradimensional. Porque ele teria que ter 3 dimensões do ponto de vista de imagem e ele variaria com o tempo. Uhum. Ou seja, parceiro, é complicado. Olha só, eu como engenheiro, eu acho que eu não vou ficar entediado não nos próximos anos aí. Não, cara, olha, Gabi, é muito bacana isso, cara. É muito legal. Porque, assim, quando você para analisar isso à luz da matemática, primeiro fica mais lindo ainda, né? E segundo, quando você pega isso e converte fisicamente, começa a olhar as interações práticas, que envolvem massa, espaço e cargas eletromagnéticas, parceiro, é praticamente um videogame. E seguindo essa linha, doutor, tem a área da epigenética, né? Bom, eu escuto alguns podcasts e ainda, cada vez que eu escuto um podcast, eu chego em casa eufórico e converso com a minha esposa, com meu filho, eu digo, olha só, sabia que alguns genes a gente teria influência de programá-los para eventualmente estender a nossa longevidade, seria o lifespan. E outro dia na internet eu vi que tem um novo termo, health span, né, que é a qualidade da nossa saúde enquanto a gente está em vida, né? Achei muito interessante isso também. O que você sabe hoje na ciência, doutor Adolfo, com relação à reprogramação de alguns genes para eventualmente, né, promover uma longevidade maior? Sabemos muito que existe. Sabemos muito que é real. Agora, os entendimentos finos em detalhes, até onde eu conheço, eles estão todos em buscar se compreender como é que funciona. Porque é interessante, Gabi, quando você fala em epigenética, né? Que seria já a manifestação prática do código. O código está lá, mas ele não vai se manifestar sempre da mesma forma. Da mesma maneira, o código está lá, mas eu vou ter adições ao código ou deleções no código de acordo com o que está acontecendo, especialmente, por exemplo, na forma de metilações, né? Então, metilar ou desmetilar uma área daquela do seu código faz com que ele seja lido ou não, ou mais ou menos, né? E isso muda todo o resultado. Por isso a gente fala que a genética é determinística em 20% das coisas. Uhum. Agora, como você vive, como você mexe nessa programação, que é a sua pergunta, vai definir os outros 80%. Então, a gente sabe hoje de nutrientes que interferem nisso, a gente sabe de comportamentos que interferem nisso, e até, por que não dizer, Gabi, formas de pensar que interferem nisso. Lembrando que eu não estou falando em esoterismo aqui, respeito, por favor, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso porque pensar são reações químicas. Uhum. A mente não é um fantasminha que fica fora de você, não é um encosto de macumba, nem é um espírito obsessor. A mente está dentro do cérebro. E estando dentro do cérebro, a mente é sim um fenômeno físico. Por mais estranho que isso possa parecer, isso é um fato. Se eu pegar o seu cérebro e modificá-lo, eu mudo a sua mente e mudo sua forma de comportar. Uhum. Melhor exemplo disso, bebida alcoólica, drogas em geral, né? Então, assim, é por aí. Então, o nosso entendimento hoje, Gabi, ele ainda é restrito. Mas saber que isso existe, entender que é real, já foi um grande passo. E não é um passo tão antigo, tá? Entender que existe uma plasticidade nesse processo genético também já foi um grande passo, que também não é tão antigo. Eu ainda fui do tempo de aprender que o código genético era fixo, era aquilo ali e acabou. A gente sabe que não. Inclusive, a gente sabe hoje que algumas coisas podem ser adquiridas e passadas aos descendentes. Então, até nesse sentido, mudou muito o entendimento e isso é fantástico.
É. Né? Isso é fantástico. E não aconteceu muito tempo atrás, né, doutor? Eu lembro que minha mãe já dizia, como a minha avó, a mãe dela, tinha diabetes, a probabilidade de a gente ter era muito grande. Então, ela já vinha prevenindo, né, por essa, sem muito conhecimento científico, mas já se falava, né, já tem os genes programados lá, cuida da tua saúde, porque a propensão a ter diabetes é muito alta. Então, falando das coisas que a gente pode influenciar, eu gostei muito que tu mencionaste dos fatores externos que a gente sabe hoje, por exemplo, a influência dos nutrientes, mas também a qualidade dos alimentos que a gente consome. E eu queria fazer essa ponte aí pro assunto que eu gosto muito de conversar, e eu vi que você tem uma ampla experiência, não só teórica, né, e clínica, mas também prática. Eu acabei acompanhando o teu Instagram através do Instagram da Juliana, como eu falei no início da live, e vi que você fez também um jejum bem prolongado. Se eu não me engano, foram 5 dias ou 6 dias, né, doutor? 5 dias, E aí, doutor, o que tu procura alcançar depois dessa experiência? Comenta um pouco sobre, por favor, esses fatores externos que a gente pode influenciar através do jejum, através de uma alimentação low carb, cetogênica, seja qual for a estratégia, mas que seja uma estratégia melhor do que a gente foi ensinado até então, né, a utilizar erroneamente. Comenta, por favor, conosco quais os benefícios que tu vê através do jejum. Vamos lá. Então, primeiro sobre a questão dos fatores externos, né? O nosso organismo é extremamente responsivo e adaptável. Senão a gente não estava aqui. Uhum. E isso é fantástico, porque ele é responsivo e adaptável e sempre buscando o melhor caminho para os tipos celulares envolvidos no processo, que não é necessariamente o melhor caminho para o organismo como um todo. Uhum. É importante o pessoal entender que suas células não são amorosas com você, estão ali para te salvar. Ela nem sabe que você existe. E cada uma está se virando para se virar a si mesmo. Mesmo que ela morra no processo achando que está fazendo a coisa certa. Até porque não é um processo consciencial, é um processo de resposta quase binário, onde você tem uma programação prévia para que aquelas estruturas respondam de forma XYZ de acordo com a circunstância. Uhum. Então, a gente tem que pensar nossas células muito mais como pequenos robôs que têm uma grande capacidade de processamento e de resposta ao ambiente, sempre buscando se manter, sempre buscando prevalecer, né? Entram os nutrientes, entram as irradiações de vários tipos, entram os poluentes, entram até os padrões de vibração sonora. E a gente tem um monte de linhas de medicina que trabalham com esses padrões, mas, por favor, pessoal, não confundam isso nunca, em momento algum, com nada que envolva a palavra quântico. Porque, infelizmente, hoje fazem uma confusão com isso, Gabi. Eu falo, gente, o universo quântico está na escala subatômica. A gente não acessa isso. É outra dimensão. Ah, mas tudo é quântico. Sim, do ponto de vista essencial, sim, mas a gente não acessa isso. Nosso universo é newtoniano. Uhum. Também não é interestelar, né? Não Então, ainda. pois então, não são as dimensões que a gente trabalha. Ele trabalha na dimensão newtoniana. Então, assim, todas essas interferências externas, elas interferem na forma como o corpo responde. O que é o corpo responde? É a forma como o DNA vai ser lido e vai ser transcrito. Uhum. E que proteínas vão ser geradas a partir dali, que vão ser proteínas com ações, como, por exemplo, enzimas, que vão levar, então, essa possibilidade das respostas diferenciadas, né? Então, isso é como a gente percebe que as coisas funcionam hoje. E aí, quando a gente vai para o jejum não deixa de ser uma imposição a si mesmo de uma circunstância particular, que leva o seu organismo a realizar algumas respostas que, para nós, são muito interessantes. Então, por exemplo, eu me impondo um jejum a partir de determinado momento, eu começo a produzir menos insulina. Um dos problemas que a gente vive hoje é excesso de insulina. Ah, porque a insulina é ruim e tal. Não, a insulina é maravilhosa, fundamental, pessoal, mas tudo que sobra é resto. Uhum.
Tudo que resta pode ser um excesso e causar problema. A gente sabe que a insulina é assim. Quando eu me imponho um jejum, eu tenho processos interessantes de reciclagem de materiais que levam, por exemplo, ao desmonte de algumas proteínas defeituosas e ruins, que acontecem em doenças de acúmulo, que levam, por exemplo, ao sacrifício de células doentes, defeituosas e velhas. Em linguagem. Desculpa interromper, Adolfo, mas tá muito interessante o que tu está explicando e eu estou tentando associar com a programação das células que tu mencionaste, que todas as células já vêm pré-programadas. Então, a autofagia seria uma execução de um código que viria já pré-programado na célula, dizendo assim, no momento de estresse, em defesa própria, a autodestrói. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E você sabe quem é que coordena isso? A mitocôndria. Uhum. Então é interessante porque, no fim das contas, a maior parte da coordenação desses processos vem de uma organela que muito provavelmente foi um procarionte que se uniu às células eucariontes para formar os eucariontes lá no passado. É quase como se fosse uma infecção. Que coisa interessante. É interessante isso. Não, se a gente for discutir aspectos evolutivos, então a gente chama o Altran para discutir com a gente fica um dia falando. Mas assim, então quando a gente se impõe o jejum, a gente está forçando uma resposta das nossas células sobre aquela circunstância específica, que é uma resposta, não, várias respostas que são muito benéficas. Né? Por exemplo, Gabi, por que eu comecei a fazer jejuns? Né? Eu comecei a fazer jejuns em 2018. Uhum. Eu desenvolvi uma doença autoimune chamada doença de Graves, que é uma síndrome autoimune que leva ao hipertireoidismo. Quem acha hipotireoidismo ruim, vai estudar o hiper, que aí você vê o que é ruim de verdade. Estamos juntos, eu também sou. Também, então pronto. A gente corre risco de morrer. Uhum. Né? No hipotireoidismo, dificilmente isso acontece. No hiper, se você facilitar, vai jogar no Vasco. Né? Um abraço. Então, assim, eu, quando desenvolvi autoimune, eu já tinha os conhecimentos sobre jejum, mas eu não era um grande praticante. Uhum. Eu nunca tinha aprofundado tantos estudos, comecei a aprofundar nessa época. E uma das coisas que me ajudou a resolver o problema foram jejuns. Sendo que eu trabalho dentro de finalidades específicas do ponto de vista médico. Uhum. Então eu trabalho com jejuns de 16, 24, 48, 72 e 120. Uhum. Ah, Adolfo, por que não faz um jejum mais longo? Eu não vi uma necessidade para mim ainda. Né? A Juju fez 41 dias. Ela fez por vários motivos particulares que ela quis. E eu endossei, ajudei ela a fazer. Tiveram questões, inclusive, filosóficas, religiosas também. Sem contar uma coisa que eu acho muito valiosa, Gabi, que é a autoimposição do desafio. Isso é muito bacana. Então, as pessoas jejuam por motivos diferentes, né? Uhum. Mas trazendo, então, para esse aspecto que eu estava citando, quando eu faço um jejum um pouco mais prolongado, ou seja, além das 48 horas, eu começo a ter também vamos chamar assim, Gabi, essa reinicialização, né, de certa forma, de alguns aspectos do sistema imune. E uma delas é justamente se livrar das células que fazem parte dessa resposta autoimune. Uhum. Isso é perfeito? Isso é ideal? Isso é totalmente demonstrado? Não. Mas a gente percebe isso na prática trabalhando com os pacientes, e alguns trabalhos mostram isso em placa, em modelo animal, tal, e a gente vai trabalhando, desenvolvendo, que é assim que se faz, pessoal. Se a gente for esperar ter certeza de tudo para aplicar uma técnica, a gente não vai aplicar nada, a gente morre antes de descobrir se a técnica presta. Tá? Então, entendam. Uma coisa que eu falo muito, Gabi, eu sou chato com as palavras, porque, assim, eu vejo muita gente que acha que entende ciência falar mal, por exemplo, do empirismo. Uhum. Eu falo, gente, o empirismo é o primeiro passo para ser científico. Uhum. Como é que alguém fala que faz ciência e fala mal do empirismo? Empirismo, eu vou estar observando os fatos e tentando inferir porque que eles acontecem. E vou estar tentando reproduzir aquilo e vendo se eu tenho o mesmo resultado. É a base do processo científico. Né? Então a gente precisa disso, isso tem que ser dessa forma. Por isso também que eu comecei a fazer comigo, para eu observar. E de 2018 para cá, então,
desenvolvi muito e, coincidentemente, muitas publicações sobre jejum começaram a surgir, né, nesse período. E muitas provas de muitas coisas que a gente intuía ou observava, mas não sabia explicar, às vezes, o motivo. Né? Então, jejuns trazem esses benefícios de fazer com que as suas células manifestem coisas que elas só vão manifestar sob essa circunstância. Né? Perfeito. Só para fechar isso, e por que isso pode ser tão positivo, Gabi? Porque com certeza nossos antepassados passaram por isso muito. Muito. E se eles passaram por isso muito, e nós estamos aqui, isso não pode ter sido ruim. Né? Pronto. Desculpa, eu me prolonguei um pouco mais. Não, isso é sensacional, sensacional. Nossa, já veio milhões de ideias aqui na cabeça e muita associação também, doutor Adolfo, principalmente com a questão do desafio, né? Eu fui obeso toda a minha vida, cheguei a 170 quilos, daí fiz a bariátrica, baixei para 100 quilos, e aí a gente opera o estômago, não a cabeça, né, doutor? Então a gente acaba cometendo erros e eu acabei voltando para 130. E aí foi então que eu comecei a ler um pouquinho sobre jejum e comecei a me desafiar aos pouquinhos, que nem o senhor falou aí, de jejum de 16 horas, 24 horas. E aí foi uma coisa interessante, que como engenheiro eu sou curioso, eu queria saber o que estava acontecendo no corpo. Então, eu uso monitor contínuo de glicose, eu uso monitor contínuo de corpos cetônicos. Na época eu não tinha o contínuo, usava, na verdade, o medidor no pique do dedo mesmo. Furava toda hora. Furava umas 4 ou 5 vezes ao dia, porque eu queria capturar os data points, né, os pontos, para poder entender os gráficos de alteração, qual é a relação da glicose com os corpos cetônicos, o que acontece quando eu consumo mais água, menos água, qual é a influência dos eletrólitos. Eu sou curioso, talvez não tinha nenhuma relação, mas eu tentava achar uma relação para poder me observar e para poder também tirar o benefício do jejum a longo termo, né? Nessa descoberta, acabou que a gente tem várias outras descobertas, né? A gente começa procurando uma coisa e encontra outras coisas que não estão nem relacionadas diretamente, mas que são também muito somativas para a nossa experiência, né? Uma delas foi o fato de não sentir fome a partir do terceiro dia de jejum, né? Por estar em estado de cetose, né? Então, a gente lê em alguns artigos aí o estado de cetose, cetose, né? O corpo utiliza a gordura como fonte de energia, não utiliza a glicose. E a tendência é não sentir fome. Eu digo, nunca, imagina se eu vou ficar sem comer, né? Tantos dias assim. Mas aí a gente faz, experimenta e observa e vê que dá certo. E aí a gente não se contenta ainda, mesmo com a experiência boa. A gente diz, de repente foi coincidência, né? Foi, sei lá, um dia que eventualmente eu não teria fome mesmo, né? Vou fazer de novo o experimento para ver se eu consigo reproduzir, coisa de engenheiro, né? Aí vai lá, faz de novo o experimento, tenta reproduzir. Enfim, a gente vai descobrindo... Isso é ciência, Gabi. Isso é ciência, Gabi. Obrigado pela promoção aí. Não, mas não é, isso é ciência. Você está experimentando, investigando, catalogando, comparando, né? Porque desculpe te interromper, mas que isso é bem importante. Isso é fazer ciência. Você está construindo dados. Mas isso não é extrapolável porque ele é só um cara só. Eu sei, mas tem que começar de algum ponto. Aí você faz isso e daqui a pouco você consegue fazer isso com 100 pessoas simultaneamente num ambiente controlado para os fatores XYZ. Começamos a ter dados mais robustos que talvez sejam mais úteis. Aí daqui a pouco você se junta com um grupo no Brasil, um grupo na Austrália, um grupo no Japão, nos Estados Unidos, e consegue fazer o mesmo trabalho com 2.000 pessoas, sob condições compatíveis de controle, e a gente começa a ter dados ainda mais robustos, e é assim que anda. Então, cara, é sensacional você fazer isso, sabe? Por isso que eu falo, esse aspecto de pensamento lógico da engenharia, ele é fundamental, cara. Sem isso aí, parceiro, não vamos para lugar nenhum. Show de bola. Uma coisa que eu observei também, doutor Adolfo, eu queria um pouco do seu conhecimento científico e médico também, para dar alguns argumentos por que isso aconteceu comigo. Eu trabalho ainda na área automotiva, a gente faz, na verdade, sistema de computador de carro de bordo para os carros, né? E alguns, claro, eventualmente umas reuniões da empresa são bem estressantes, enfim, são reuniões com clientes, é coisa que a gente tem que um pouco mais
preparado assim psicologicamente para entrar nas reuniões. Eu percebi que nos dias que eu estava em jejum prolongado, ou seja, que meus níveis de cetose estavam acima de 2 milimols por litro, de 2 a 3 ali, que eu já estava 2 dias de jejum, 3 dias de jejum, eu estava super tranquilo, Eu conversando com a minha esposa também em casa, ela disse, tu tá diferente, tá te fazendo bem esse jejum. Eu digo, olha só, até tu tá confirmando, tá interessante esse assunto. Explica para nós, por favor, doutor, o que acontece no cérebro durante esses jejuns prolongados, e eu tenho curiosidade de saber se jejum hoje é considerado já um tratamento alternativo contra a ansiedade, por exemplo, ou até mesmo a depressão, né? Eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos de trás para frente. Muitos trabalhos publicados mostrando o jejum ser usado em diversas condições neuropsíquicas. Eu não diria para você que isso seja um consenso, mas já sei que existem locais no mundo onde isso é aplicado. E eu aplico isso aqui, inclusive. Tá? Então, primeiro, já existe essa prática. Não digo ainda como consenso. Do ponto de vista da parte cognitiva e da tranquilidade, olha que interessante, Gabi. Quando você encharca a cuca de corpos cetônicos, o seu cérebro prefere muito mais corpo cetônico do que glicose. Porque, na verdade, qual é o combustível das nossas células? Vamos pensar assim, que as mitocôndrias usam para começar o processo que vai depois descambar na geração de ATP, ou na renovação de ATP. É glicose? É ácido graxo, gordura? São aminoácidos? Não é nenhum desses três. O verdadeiro combustível é a acetilcoenzima A. E pode ser sintetizado a partir de qualquer um deles. Mas eu posso dizer que com os aminoácidos eu posso dar entrada num ciclo de Krebs por outros pontos, e aí eu posso também gerar isso, mas no fim das contas, se eu quiser, para fins didáticos, definir uma molécula que seja a nossa grande molécula energética fundamental, é a acetilcoenzima A. Quando eu vou usar uma glicose, eu tenho que fazer uma série de processos para conseguir chegar na acetilcoenzima A. Quando eu pego um corpo cetônico, eu tenho ali uma condensação de acetilcoenzima A, 2 ou 3 moléculas. Então é mais até simples, entre aspas, usar isso. E o seu cérebro consegue render 30% a 40% mais energia com acetilcoenzima A do que com glicose. Só que com detalhe, sem sujeira. É como se fosse um combustível limpo. Então, se a gente for fazer uma comparação, o caramelo é um combustível sujo. E os corpos cetônicos, especialmente o beta-hidroxibutirato, 4-beta-hidroxibutirato, ele é um combustível mais limpo. Da mesma forma, por esse rendimento maior e por essa sujeira menor, é um favorecimento mitocondrial muito maior. Até porque, em condição de restrição, né, de energia, eu vou ter aumento de AMP na nossa célula. Ativação da via da MPK, que vai fazer com que eu tenha mais biogênese mitocondrial, ou seja, eu começo a criar novas mitocôndrias. E aumento também a atividade dessas mitocôndrias. E quem é que lastreia o controle inflamatório oxidativo no nosso corpo? As mitocôndrias. Então, se eu faço isso, eu estou desinflamando e diminuindo o excesso de oxidação no seu cérebro. Se ele está desinflamado, se ele tem mais energia, ele está mais controlado em termos oxidativos, ele vai funcionar melhor. E a gente percebe um ganho cognitivo inacreditável nos processos de jejum. Tanto que quando a gente olha para o passado, para os jejuns usados no sentido mais filosófico e até religioso, ele era usado muito para quê? Para aumentar a sua conexão com o divino. O que é aumentar a sua conexão com o divino nesses casos? Era justamente uma ampliação da sua capacidade de percepção cognitiva. Então, isso é interessante, Gabi, porque isso está descrito há milhares de anos. Que quando os sacerdotes jejuavam, eles conseguiam ter uma visão mais clara da realidade do mundo, uma visão mais clara do divino, né? Isso tudo é descrito há muito tempo. A explicação que nós temos hoje passa por esses elementos que eu estou trazendo aqui de uma forma mais simplificada para o pessoal poder acompanhar legal.
Mas fundamentalmente é isso. É como se eu tivesse alguma coisa que vai chegar no seu cérebro, vai dar um defrag, ou então vai jogar aqueles Nossa, HD antigo, vai marcar os clusters ruins. nossa, essa daí fazia tempo que eu não escutava o defrag. Eu lembro aqueles bloquinhos coloridinhos, né? Que eu... Exato. Primeiro Excelente. que marca os clusters ruins, depois dá um defrag, aí ele vai funcionar melhor, entendeu? É mais ou menos por aí a ideia. Muito, muito interessante. E seguindo esse raciocínio aí, né, qual é a importância da suplementação de MCT, de cadeia 8, MCT-C8? A gente tem aqui em casa, a gente lê em tudo que é artigo ou livro, né, Cápsula que é o mais caprílico, né? recomendado. Cara, aí é que tá, Gabi. Tem uma série de questões que envolvem aí a conversa, porque em tese favoreceria a formação de corpos cetônicos também. Isso. Agora, o que acontece? Se você vai fazer um jejum e você tem reserva de gordura, É. não precisaria, Uhum. né? Eu mesmo não preciso. Estamos juntos, estamos juntos. Tamo junto. Então, eu particularmente, quando penso em jejum, eu gosto de suplementação em outro sentido. Elementos que favoreçam a atividade mitocondrial e esses Uhum. processos bioenergéticos, né, de síntese e dessíntese, né, de anabolismo e catabolismo de acordo com a necessidade. Quem entra muito bem aí são os vitaminas do complexo B, Uhum. em especial da B1 até B6. Uhum. Entra aí também muito importante o magnésio e o potássio, além do sódio. Uhum. Por isso, o sal, Uhum. né? E eu posso ainda dar uma temperada melhor nesse composto se eu entrar com elementos que favoreçam a via da MPK ou a via das sirtuínas. E aí entra o quê? Entra o transresveratrol, entra o piquenogenol, entra uma plantinha chamada Ginostema pentáfilum, que no Japão é conhecido, na China é conhecida como erva da imortalidade. Olha só. Entra a berberina, entra a metformina, falando em medicamento, entra a metformina, né? Então, assim, são vários elementos que podem favorecer o processo, que podem, inclusive, por que não dizer, acelerar, né, aí o estabelecimento da cetose como via preferencial. Tá? Então, assim, eu não sou de usar o MCT nesse sentido. Uhum. Eu gosto muito de usar MCT, sabe para quê, Gabi? Para meus atletas fundistas. Olha só. Eu gosto muito de usar para os atletas fundistas. Então, aquele cara que vai correr 21, 42, né? Aquele cara que vai ciclar 100, 120 quilômetros. Uhum. Então, assim, eu gosto muito de usar para eles. E gosto de usar o MCT para o paciente que não necessariamente esteja fazendo jejum, né? Mas que está numa low carb, Uhum. onde eu estou dando ali para ele um nutriente, um composto com nutrientes muito bons, Uhum. né? Se for esse isolado ultrafiltrado, que em geral tem cápsico e caprílico, melhor ainda, né? Uhum. Sem contar que tem outras funções. O pessoal usa muito mais o óleo de coco mesmo. Isso. Aí tem toda a linha, né? Tem esses bastante, mas tem a linha inteira de ácidos graxos, e que traz uma série de benefícios, porque também tem um potencial antifúngico, bactericida, há um monte de potenciais, né, que o óleo de coco tem e que podem trazer benefícios inúmeros para a saúde. Só É, não gosto de fazer pipoca com ele, que fica com um gostinho esquisito. o óleo de coco é queridinho aqui em casa e recentemente a gente achou uma versão que não tem sabor, então é muito bacana. A gente cozinha com ele, bom, enfim, faz tudo com ele. Quando eu comecei a fazer jejum, eu tomei muito café à prova de bala, então eu usava manteiga ghee ou mesmo óleo MCT C8, né? Agora aprendi que não precisa, né? Por ter excesso de gordura, ainda dá para segurar tranquilo um jejum aí de 100 dias. A gente tem reserva, Gabi. Estamos seguros, podemos fazer alguns jejuns, né, até o final da vida, né? Se o Tranquilo. apocalipse vier, a gente está garantido para sobreviver mais. Excelente, excelente. Então, o que eu percebi do café à prova de balas, na verdade, como foi bem no começo, né? Eu comecei a fazer jejum há 6, 7 anos atrás, então, bem no começo, cheio de dúvidas, cheio de... Mas o que eu percebi, doutor Adolfo, não sei se foi coincidência, mas ele me deixava com mais energia durante o dia. Então, eu tomava, assim, ó, umas 3, 4
taças de café à prova de balas e depois mais umas 3, 4 de café preto normal. E eu percebi que eu tinha mais energia durante o dia e à medida que os dias se passavam também, no decorrer do jejum, eu não me sentia cansado. Alguns jejuns eu experimentei assim um leve cansaço na transição do segundo para o terceiro dia. Eu acredito que seja essa transição aí da glicose para a gordura, né, como fonte de energia e outras alterações. Ela acontece antes. Acontece antes. Uhum. E isso varia também de pessoa para pessoa. Uma coisa interessante é que eu brinco que a gente tem problema sempre nos grupos entre 18 e 20 horas, né? Uhum. Então são os momentos críticos, no primeiro e no segundo dia. Uhum. E como você bem disse, perfeito, eu concordo com você. Terceiro dia em diante, se deixar, você vai igual Forrest Gump, nunca mais você para. Porque aí você esquece. Uhum. Quando você faz um bulletproof desse que você tomava, aí bota ghee, bota óleo de coco, o pessoal só falta Cúrcuma, botar, pimenta preta. só pode botar cinza do morto ali dentro. Eu acho bacana. O que você tem, na verdade, primeira coisa de tudo é a cafeína. Uhum. Que a cafeína é inibidora de receptor de adenosina, que são os receptores que te fazem perceber o cansaço. Uhum. Então, isso já é interessante, por um lado. Claro que o exagero vai ser ruim. Mas se você acha um ponto de equilíbrio, é bom. E aí você está colocando ali gorduras que são boas, é só benefício. E se você usa isso e jejua, é só benefício também. Então, no fim das contas, seria talvez um jejum metabólico, como o pessoal chama, né? Quando você ingere coisas que não fazem elevação insulínica. Uhum. Ou seja, você não fica em jejum pleno, né? Como chamam de jejum calórico. Vai ser benéfico de qualquer jeito. O que eu sempre falo, pessoal, é o seguinte: cuidado só com cúrcuma crua, essa cúrcuma em pó, porque o estômago não sente muito bem com ela. Uhum. Então é melhor ela estar na comida do que estar, por exemplo, num shot, como o pessoal às vezes faz, ou até no café. Então eu prefiro que você coloque ela na comida, Uhum. né? Para não ficar aí machucando seu estômago. Principalmente pessoas que já têm uma certa tendência, Gabi, a gastrite ou a azia, que o próprio café para ela talvez já seja um pouco injurioso assim. Se ela botar junto a pimenta preta e a cúrcuma, daqui a pouco ela tá com o estômago pegando fogo e não sabe o que foi. Né? Então é só esse cuidado. Né? Pessoal, às vezes, quando eu falo isso, fica falando que eu sou contra a cúrcuma. Muito pelo contrário, eu amo cúrcuma. Uhum. Só que a gente tem que entender o uso que a gente vai dar para ela. A cúrcuma alimentícia, vamos chamar assim, essa forma mais crua, o pozinho mesmo laranja, ela tem uma grande utilidade como pré-biótico. Grande utilidade como pré-biótico. Tá? Então, assim, é muito mais isso, porque essa cúrcuma em pozinho, ela não tem, muitas vezes, 1% de curcuminoides. Uhum. E os trabalhos científicos que a gente vê, e toda essa ventilação de que a cúrcuma é maravilhosa, que não é mentira, é verdade, ela é baseada em trabalhos usando extratos farmacêuticos com em torno de 96% de curcuminoides. É uma concentração bem diferente, né? Poxa, são quase 100 vezes, né? Então, assim, a turma não se iludir com isso. Não achar que você usando aquele shot de manhã com um pozinho de cúrcuma dentro, você esteja trazendo todos aqueles benefícios que você leu na revista. Uhum. Você vai estar trazendo outros, mas talvez também traga um incômodo para o seu estômago. Uhum. Então, não sei se vale a pena. Né? Eu acho que para amplificar um pouco a absorção da curcuma no corpo, a estratégia de misturar um pouquinho com a pimenta preta, eu acho que é válida, mas ainda fica bem aquém do que essa concentração que você mencionaste, né? Que foi usada Ela é para... válida para cúrcuma, ela é válida para coenzima Q10, ela é válida para vários elementos cuja absorção a gente sabe como sendo uma absorção bem limitada e ruim. Uhum. Então, é um recurso muito legal. Mas hoje nós temos, por exemplo, Gabi, produtos de cúrcuma que você já não precisa mais da pimenta para dar absorção. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho muito com um extrato chamado Curate. Eu não preciso de pimenta para dar absorção nele. Nós temos hoje formas de extrato de cúrcuma, alto teor de curcuminoides, lipossomado. Uhum. Então, por causa do lipossoma, a absorção vai acontecer de forma passiva. Eu vou ter absorção tranquilamente.
Então, é muito qual é a finalidade que eu quero dar. Uhum. Então, por exemplo, quero melhorar a saúde intestinal, aí não, aí eu vou usar a cúrcuma crua mesmo na comida. É outra coisa, Uhum. né? Ah, não, eu quero promover o controle inflamatório sistêmico. Ah, não, aí eu vou usar o extrato alto-em-curcuminoide, sei lá, do curete ou então o lipossomado, Uhum. né? Ah, quero fazer um benefício anti-inflamatório na mucosa gástrica. Vou usar um lipossoma de cúrcuma mais crua, que existe também, né? Hoje temos um produto que é a cúrcuma com a boswellia, que chama Cubo. Esse ativo, ele é muito útil para desinflamar o intestino também. Olha que Nesse caso, interessante. no intestino delgado. Então, cara, é um universo, Gabi, é tanta possibilidade, são tantos ativos fantásticos que nós temos acesso hoje em dia, que, bicho, eu sou apaixonado por esse negócio. Não tem Olha, jeito. eu vou virar a madrugada aqui fazendo a transcrição do vídeo para pegar todas essas dicas interessantes que tu mencionaste aí. Se tiver dúvida, fala comigo. Não, brigadão, brigadão. Não, muito, muito interessantes, né? Essas dicas, assim, porque que nem eu falei, né? A gente faz, na verdade, baseado na informação limitada que a gente conhece, né? E a gente vai experimentando, vai se observando, vai adaptando, né? Mas existe tanta dica boa aí que eu já fico curioso de experimentar as próximas vezes aí, nas próximos jejuns. Vale a pena, cara, vale a pena. Tem muita coisa boa e tem muito mais, né, Gabi? Pra você ter uma ideia, quando a gente faz aqui o curso de nutracêuticos, eu e o Dr. Paulo, que é um farmacêutico, meu irmão praticamente, Uhum, a última versão que a gente desenhou tá para 2 dias de curso. uhum. E a gente não cobre tudo. Então, imagina, é muita coisa. Isso porque a gente faz uma seleção criteriosa de coisas que a gente sabe que funciona e que a gente conhece. Sim, já faz um filtro bem grande para caber nesses 2 dias aí. Exato, porque deve ter um monte de coisa que a gente nem conhece, né? Porque não tem como você monitorar tudo do mundo, Uhum, né? E tem as outras coisas que, no nosso ponto de vista, não funcionam tão bem, mas a gente também pode estar errado. uhum, Então, assim, é um universo gigantesco, cara. Essa parte de nutracêuticos e ativos é sensacional, como isso é grande, como isso cresce. uhum. Tem muito lançamento de porcaria também, viu, Gabi? Tem muita coisa que não vale, mas as que valem, cara, ó, Vale a é pena muito investir legal. algumas horas. Vale demais. Show de bola. E, doutora, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre as restrições do jejum. Para quais tipos de pessoas os jejuns não são recomendados? A gente sabe que pessoas com diabetes tipo 1, idosos com fraqueza, etc. Existe um grupo de pessoas. E eu gostaria, uma segunda pergunta que está conectada, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho por que muitos artigos ou mesmo livros, eles não recomendam o jejum mais prolongado de 3 dias para mulheres, especialmente, devido à alteração dos hormônios. E eu ainda não captei a mensagem no sentido de, ok, os hormônios eles variam, mas por que isso realmente faz mal para a mulher enquanto fazendo um jejum prolongado? Seria ótimo se pudesse comentar aí no Vamos finalzinho da live. comentar tudo. Gabi, primeira coisa, olha só. Para que não podemos fazer jejum? Eu acredito que eu ficaria no paciente diabetes tipo 1, ou seja, diabético verdadeiro, né? Aquele que não tem produção insulínica, se ele não tiver como repor a insulina, Ah, certo? Porque se interessante. tiver, talvez não precise restringir. É que às vezes o que acontece, Gabi, quando o pessoal fala nessas restrições, é tipo num bate-pronto, num primeiro momento. Uhum, Eu pego esse paciente para monitorar e cuidar, uhum, talvez eu possa fazer. Um idoso enfraquecido é a mesma situação. uhum, Talvez eu precise de cuidados, quer dizer, obviamente eu vou precisar de cuidados particulares com ele. Mas não quer dizer que não possa ser feito. Não deve ser feito apenas ele lendo um livro, lendo uma coisinha e fazendo. Mas eu creio que não exista uma restrição absoluta, ou pelo menos eu não consigo ver de antemão a restrição absoluta, certo? perfeito. Então eu acredito muito nessa coisa de identificar e compreender que cada problema vai ser muito particular e que Uhum, eu preciso considerar dessa forma. Então, assim,
Eu não vejo muito uma restrição absoluta, né? E com relação a essa questão da indicação para as mulheres, prolongada ou não pelos hormônios, essa pergunta tem permeado muitas conversas entre todos nós. O Henrique Altran até me mandou, né, uma base de um livro lá para poder olhar isso. Eu já comecei a investigar, mas eu não consegui ainda compreender exatamente qual seria o problema. Uhum. Né? E aí eu lembro uma coisa que, enquanto nossos antepassados jejuavam, não tinha diferença de gênero, não. Jejuavam os homens e as mulheres. Uhum. Então, se isso fosse deletério a um ponto crítico, também teria sido incompatível com a preservação da espécie. Perfeito. As mulheres teriam sido extintas, aí os homens teriam. Não é? Então, assim, eu não consegui ainda, e isso é uma limitação minha, admito, encontrar essas respostas com clareza. Mas também, talvez, porque me causa uma estranheza tão grande isso, que meu cérebro dá uma bugada. Né? E aí o que acontece? Eu vejo a Juliana fazer 41 dias Uhum. e as questões e os detalhes e os aspectos que a gente enfrentou, tanto no jejum quanto na realimentação dela, não passaram por aí. Uhum. Entende? Ah, mas tem pacientes que têm alteração menstrual quando fazem. Tem vários relatos. Certo. Houve alguma interferência? Houve alguma interferência. Sim. Isso gera uma proibição? Entende? Então, assim, eu não encontrei ainda uma boa resposta para essa pergunta. De novo, eu não encontrei, não quer dizer que não tenha, né? Mas eu, cada vez mais, eu acredito que talvez isso não seja um limite. Uhum. Entende? É E, como quando me perguntam se tem limite para carnívora, sabe, Gabi? Eu falo, eu não encontro, eu não consigo encontrar. Pode ser uma falha só minha, mas eu não consigo encontrar. O único limite da carnívora é o tamanho do grill. Aqui a gente usa grill, não tem nem churrasqueira, né? Pois Porque então, podia ser maior, né? é o limite prático. É o limite tangível, né? Coisa que é fácil de medir. Ou podia ter mais espaço para botar mais uma carninha, uma costelinha. Muito bom. E com relação à infertilidade, existe alguma relação aí do jejum prolongado na causa de infertilidade nas mulheres, eventualmente, ou não existe também nada? É uma coisa mais ou menos Vamos lá, nebulosa? Gabi. Essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, dependendo da circunstância metabólica da mulher, os jejuns mais curtos eles vão ser pró-fertilidade, Uhum. certo? A regulação da insulina nas mulheres é uma das coisas que mais ajuda no processo de fertilidade, porque muitas delas têm problemas na fertilidade por excessos de insulina, especialmente as pacientes de ovários policísticos. Uhum. Não quer dizer que seja a única causa, mas é uma das coisas mais importantes e que quando a gente regula, em geral, essa paciente consegue gestar. Um jejum mais prolongado pode, do ponto de vista de definição básica, interferir na fertilidade, porque eu posso sinalizar para aquele organismo: estamos em escassez de alimentos na hora de gestar. Isso é possível? Isso é plenamente possível. Isso acontece dessa forma? Não sei te dizer. A partir de quantos dias? Não sei te responder. Certo? Não tenho esse dado. Mas isso é lógico. Uhum. É interessante que a circunstância modela a resposta, como eu já falei. Então, uma das coisas que sempre modelou as respostas foram as circunstâncias de estação do ano, abundância ou não de alimentos, né? Toda a ideia, por exemplo, da primavera ser o momento, né, da procriação e tudo mais, todas essas ideias elas têm uma lógica. Uhum. E você vê, Gabi, interessante, 2 pontos que eu vou colocar. Primeiro, nossos hormônios variam com as estações do ano. Olha só, que interessante. Se você medir seus hormônios ao longo do ano, você vai perceber que, de acordo com as estações do ano, eles variam. Isso é natural, especialmente você aí na Alemanha.
onde as estações são bem marcadas. São. Aqui essa interferência vai ser um pouco menor, mas ela ainda é observável. Aí ela vai ser mais observável ainda. E pensando em circunstância e modulação de resposta, tem aquele trabalho já considerado clássico com os touros, né? Vou contar essa história para quem não conhece, se você já viu, você vai achar interessante. Foi feito um trabalho com touros, onde você mediu a testosterona dos touros antes de colocá-los no pasto com as vaquinhas. Todos tinham mais ou menos os mesmos níveis. Colocou-se esses touros no pasto e eles começam a competir, né? Para ver quem vai ser o chefe, quem vai ser o mandão, quem vai poder ter as vaquinhas melhores. E aí um touro, obviamente, ele predomina, né? Os outros se submetem. E depois de um tempo, quando você dosa de novo a testosterona desses touros, o que foi vitorioso tem a testosterona mais alta e os outros que se submeteram têm a testosterona mais baixa. Sem remédio, sem qualquer tipo de inserção alterada na alimentação. Por quê? Porque a circunstância modela a resposta. Que interessante. Então, para aumentar a testosterona é só começar a se impor aí, deixar todos os machos de lado. E você sabe que isso tem interferência? Olha A só. sua postura interfere na resposta. Como e quanto? Eu não tenho esse dado. Mas que isso existe, existe. Por isso é interessante a gente aprender, Gabi, a se posicionar diante das coisas se a gente quer que a natureza nos ajude. Isso é especialmente verdade para uma glândulazinha linda chamada tireoide. Ah. Que eu vejo muitas vezes o pessoal dizer, não, mas eu tenho metabolismo baixo porque minha tireoide não me ajuda. Eu falo, não. Sua tireoide é responsiva à demanda. Você não está demandando. Estou falando de tireoide saudável, não estou falando de quem tem uma doença tireoidiana, obviamente. Se você não gera demanda, por que ela vai trabalhar mais? É. Né? Então é interessante lembrar disso. Então, assim, voltando à questão original, é óbvio que num jejum mais prolongado, onde esse organismo entenda, estamos em escassez, não é hora de fazer outro bacuri, talvez essa fertilidade fique comprometida. Aí por uma questão mais de lógica mesmo. Perfeito. Olha, o papo tá muito bom. Tá vindo perguntas no Instagram, que é uma janela separada aqui, estão vindo perguntas aqui também, né? Tem um último comentário aqui que eu gostaria só de colocar na tela aqui, da Deia. A Deia é conhecida nossa, tá em todas as lives aí que a gente organiza. Olha só que interessante o comentário da Deia. Carnívora limpinha, OMAD por causa da saciedade, minha nutri de boas. Minha gineco não quero, e agora? Troco de gineco também. Que pergunta delicada. Tem alguma recomendação aí de gineco? Olha só, é uma coisa interessante, para você ver que coincidência, Gabi. Eu tive uma conversa com uma paciente hoje sobre uma situação semelhante. O que eu vou dizer para você, Ideia? Olha só, a gente sabe que é de boas. Até porque a pessoa que mais entende sobre isso, de quem você está citando, é a sua nutri, não é a sua gineco. Então, assim, eu recomendo que você siga para a questão nutricional o que a sua nutricionista recomenda, porque ela é quem domina o tema. Sua gineco não quer, então vamos lá. Será que não era o momento de botar as duas para conversar? E se você perceber que há esse espaço para as duas conversarem, mantenha a gineco. Agora, se você perceber que não há espaço para elas conversarem, troque de gineco. É interessante, ela complementa dizendo, ou talvez ela tenha razão, porque ela está entrando na menopausa. Talvez a circunstância. Isso não é critério, Ideia. Vou te dizer, filho, olha só. Eu tenho uma coisa muito importante com meus pacientes aqui, com meus alunos e com os seguidores. Eu sempre digo o seguinte: se o profissional que te assiste não é capaz de ser questionado, troque de profissional. Se ele tem muito melindre para te orientar e para te responder perguntas, troque de profissional. Porque isso são demonstrações de insegurança sobre as convicções que ele tem. Quem é convicto sobre o que sabe e sobre o que não sabe,
não vai ter problemas em ser questionado e dizer que sabe ou que não sabe. Quantas coisas eu disse aqui, Gabi, que eu não sei? Só hoje. Várias coisas. Isso faz parte. Uhum. Então, se o profissional não pode ser questionado, ele se sente muito incomodado com o questionamento, talvez não seja o profissional certo para você estar tendo como seu consultor. Só sei que nada sei, né? Podemos encerrar essa live com essa frase aí ilustre, né? E é verdade, né? É É verdade. verdade. Eu falo uma coisa, viu, Gabi? A única hora que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é quando alguém consegue me convencer de que eu estava errado. É a única hora. Então, assim, enquanto a gente está operando na Vitória, enquanto a gente está operando no céu de Brigadeiro, não muda muita coisa e a gente não tem nem certeza se a gente está certo. Se eu prevaleço, eu simplesmente prevaleci. Não quer dizer que eu estou correto. Agora, quando alguém me mostra que eu estava errado e eu tenho a oportunidade de mudar de ideia, aí eu tenho certeza que eu fiquei menos burro. É a única hora. Interessantíssimo. Doutor Adolfo, muito obrigado de novo por essa aula aí. Foi um prazer enorme conversar contigo mesmo virtualmente. A gente vai ficar em contato com certeza. Obrigado por ter alocado esse tempo todo para nós e também eu vejo que a gente passou bem do horário. Peço desculpas por isso. Cara, estava tão prazeroso que eu nem percebi. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, falando para mais um público também, que estou trazendo aí talvez informações novas para quem não conhecia. Então, agradeço essa oportunidade, a oportunidade de vocês estarem acompanhando, de repente, seguir no Instagram, seguir o canal no YouTube. E, Gabi, já estou aqui aceitando convites para a gente fazer outras lives, tá bom? Antes mesmo de você fazer. Vamos fazer, tem muito papo aí, muita questão aí que eu fico anotando, sempre quando eu leio um livro, eu fico fazendo as minhas anotações e como eu não tenho esse conhecimento médico, ficam todas as dúvidas na minha cabeça, mas vamos conversando sim e talvez vamos fazer uns jejuns juntos aí, virtuais aí, porque... Vamos lá. Comigo. Tamo junto. Viu? Tamo junto. Valeu. Muito obrigado de novo, doutor Adolfo, um bom fim de dia para vocês aí, um bom descanso e bom final de semana que está se aproximando aí. Eu que agradeço e boa noite para vocês aí. A todos vocês que assistiram, muito obrigado. Até a próxima. Show de bola, brigadão.